Vamos começar mais um episódio do Mais D Social. É aqui que a gente fala da jornada de como captar de 2 a 5 mil reais para a sua ONG, para o seu projeto social. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar nossa live, né? Nosso programa com o tema: o que é um bom captador de recursos para projetos sociais? Por que eu trouxe esse tema aqui para vocês? Porque uma pessoa me perguntou isso e, e eu respondi como eu sempre respondo para as pessoas. O que é realmente ser um bom captador? O que é para você um captador de recursos? O que é para você captação de recursos? Eu gosto de sempre perguntar para as pessoas, e a gente fez uma live aqui falando sobre isso aqui, sobre o questionamento. Como a gente se questiona, e nesse questionamento a gente entende o que é bom e vamos dizer o que não é bom para a gente dentro do nosso projeto. E por que eu falo isso? Porque a gente tem que entender o que um captador faz. Porque não adianta a gente pensar assim, vamos falar de captação de recursos, Débora, me fala o que tem, como que tem que ser um captador, me diz quais são as suas atribuições, me fala sobre isso, 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 isso. Se você, dentro do seu projeto, você não sabe o que é uma captação de recursos, se você não sabe as fontes de recursos, se você não conhece nem detalhes, mas alguma coisa sobre captação, fica um pouco difícil a gente querer alguém sem a gente ter noção do que ela faz. E, claro, não adianta a gente querer uma pessoa assim, que eu quero o melhor, se a gente também não tem recurso para ter o melhor. Então, assim, é importante a gente entender primeiro essa questão do que é captação, o que é a questão realmente de o que as atribuições de um captador de recursos, entender se essa atribuição, se tem alguém capaz de fazer isso dentro do projeto, entender como que eu vou ter um captador dentro do projeto. Tudo isso é muito importante, porque não é simplesmente a gente fazer a pergunta sem a gente saber realmente se essa pergunta está compatível com o meu projeto ou não. Então, é muito importante a gente entender alguns pontos antes da gente se questionar e realmente perguntar para a pessoa o que é ser esse profissional, o que é a gente conseguir esse profissional dentro do nosso projeto, ok? Então, como sempre, eu quero começar aqui falando para vocês o que é a captação de recursos. Antes da gente pensar no profissional, no captador, vamos entender o que é a captação de recursos antes da gente questionar essa questão. Então, gente, captação de recursos tem que ser ações. São ações. Não é simplesmente, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro para eu fazer as coisas no meu projeto. Gente, é muito importante a gente entender essa questão de que não é tudo dinheiro. A gente tem que entender o que é a captação num todo. Então, assim, captação de recursos é ações, tá? Planejadas e estruturadas, onde vamos captar recursos para um projeto, para fazer aquilo que a gente quer ser realizado, ok? Então, quando a gente fala assim, que eu quero recursos para realizar alguma coisa, entendeu? Para que eu consiga alcançar um objetivo, eu tenho que entender aquela questão. Captação de recursos, eu já entendi que são ações que têm que ser planejadas, que têm que ser estruturadas. Não é aquela questão de eu parar, sentar e falar, agora vai vir recursos para o meu projeto. E como sempre a gente pensa, agora as pessoas vão doar para a instituição. Então a gente fica aqui, o recurso é apenas recursos financeiros. Então a gente já coloca aquele ponto, são ações planejadas e estruturadas. Então, significa que eu não posso ficar esperando alguém fazer uma coisa por mim. Eu tenho que fazer. Eu tenho que entender. Eu tenho que me organizar para que as coisas aconteçam dentro do projeto. E aí vem aquela questão que eu estava conversando com uma amiga hoje, e aí a gente estava conversando sobre o que está acontecendo aí nessa questão do isolamento social, da questão da pandemia, e falando, contando alguns pontos, né, que aconteceu de triste na vida dela, esse tipo de coisa. E eu falei, poxa, realmente está tudo muito complicado, essa questão, mas a gente tem que se proteger. E realmente, a gente tem que orar muito para Deus, para que as coisas melhorem. Eu falei, cara, não é somente orar. A gente precisa ter ações para que as coisas melhorem. Porque simplesmente parar e ficar só, Senhor, por favor, nos ajude, não vai adiantar nada, porque ele quer que realmente que as coisas aconteçam, mas eu preciso ter ações, e aquela coisa, ele vai estar trabalhando, eu vou ter que trabalhar junto com ele, porque eu não posso simplesmente deixar ele fazer tudo sozinho. E aí foi o que realmente a gente ficou ali junto, conversando, e falou, não, realmente, a gente vai
querer as coisas, a gente vai continuar, claro, com a nossa fé das coisas melhorarem, porém, todavia, a gente tem que se proteger e proteger os nossos. Isso é importante, nos proteger e proteger os nossos. O que eu estou fazendo já está sendo alguma coisa positiva, porque eu estou usando álcool em gel, eu estou usando máscara, eu estou me prevenindo, não estou saindo na rua, eu estou fazendo a minha parte, me protegendo para não ficar doente. E as outras pessoas, elas têm que fazer as mesmas coisas. E vou continuar fazendo de sempre, orando para que as coisas aconteçam, que as coisas melhorem. Isso é o que eu estou falando para vocês. Não adianta eu simplesmente falar que eu vou rezar se eu não vou ter ações para que as coisas realmente aconteçam. Então, isso tem a ver com a captação. Eu preciso pensar, eu vou ter recursos? Vou ter. Mas eu preciso ter ações e ter práticas para que esses recursos cheguem no projeto, ok? Então, eu preciso me movimentar, eu preciso levantar a camisa, eu preciso entender a questão do projeto social. Segundo ponto, como eu disse, a gente bota ali, captação de recursos são ações bem planejadas e estruturadas para captar recursos. O que são esses recursos? Recursos são pessoas, são os nossos voluntários, são os profissionais que eu vou ter dentro do projeto. Esses profissionais podem ser profissionais realmente que eu vou pagar ele, ou eu vou ser os voluntários que eu não vou pagar pelo nosso voluntário, ou que se eu vou dar ajuda de custo para o meu voluntário, eu vou ter que ter recursos financeiros ali, mas eu penso no profissional, na pessoa que vai estar contribuindo com o seu tempo e a sua habilidade ali. Se eu vou pagar ou não, são outros 500, mas eu tenho que pensar também, se eu for ter que pagar alguém, eu tenho que ter me planejar para saber quanto eu vou pagar para essas pessoas, o quanto eu vou precisar, ok? Segundo ponto aqui, eu gosto de dividir em 3 partes, que são produtos, são serviços e são espaço físico. Produtos, como eu falo sempre, é a sua necessidade dentro do projeto. Ah, eu preciso de leite, eu preciso de fralda, eu preciso de alimentos, eu preciso de material de higiene, eu preciso de mesas e cadeiras. Você vai fazer o que você quiser para conseguir esses produtos. Mais uma vez, não tem como você ficar esperando a coisa acontecer. Você vai correr atrás. Serviços é aquela questão realmente de profissionais lá, que eu preciso para que o projeto aconteça, mas não dá para ser voluntário. Eu preciso de um contador, eu preciso de um técnico de informática, eu preciso de uma auditoria, eu preciso de um profissional mais específico, de um serviço mais específico. E por último, ali nessa questão desse segundo ponto, são o espaço físico. Eu preciso de um espaço para fazer minhas atividades, eu preciso de um espaço para fazer um evento. Nosso segundo ponto aí. E por último, vem o recurso financeiro. E o que é esse recurso financeiro? Realmente é o dinheiro dentro do projeto. Esse dinheiro é o que vai me proporcionar, talvez pagar um profissional, talvez eu comprar um produto dentro do projeto, eu talvez pagar aquele profissional ali, que é um serviço obrigatório, eu conseguir fazer um evento, eu tenho que ter um espaço, então eu vou alugar um espaço. Então, é aquele recurso financeiro que eu vou ter dentro da instituição, que vai poder fazer tudo o que eu falei nos 2 primeiros pontos ali. Porém, todavia, mais uma vez, eu preciso me planejar, eu preciso me estruturar, eu preciso entender. E aí, aquela finalzinha aqui da nossa frase, captação de recursos são ações bem planejadas, estruturadas, onde eu vou captar recursos para atingir os meus objetivos. E quais são esses objetivos que eu tenho? O que você quer fazer? Qual o problema social que você está tentando enfrentar? Que você está resolvendo? E cadê os resultados que comprovam que você está resolvendo esse problema social que você diz que vai resolver? Eu preciso de resultados. Então, assim, isso é captação de recursos. Eu vou num espaço ali que eu vou pensar como eu vou fazer, eu tenho que saber como, eu tenho que saber quanto, eu tenho que saber quando, eu tenho que saber quais resultados que eu atingi. Isso tudo é importante. Se eu não entender o que é isso, eu não posso pensar no profissional que vai estar dentro do meu projeto. Porque eu não vou falar, olha só, meu profissional, você que é captador, se vira, tá? Se vira e consegue recurso para dentro do projeto. Ele vai olhar para tua cara e vai falar, tá, se ele não for um profissional que ele entenda o que é captação de recursos, e esse profissional que vai entender de captação de recursos, ele vai te cobrar um valor muito alto, porque esse é o serviço dele, esse é o trabalho dele, esse é o ganha-pão da vida dele, ele vai falar para você, cara, então já que eu estou chegando aqui no projeto e você quer que eu capte recurso, e você não sabe o que é, eu vou te cobrar, sei lá, R$ 5.000 por mês. Aí você vai falar, cara, R$ 5.000 é muito dinheiro, mas é só para você pedir dinheiro para as pessoas. Aí então, ele vai falar para você, não é só eu pedir dinheiro para as pessoas. Eu preciso muito além. Eu preciso entender muito mais do que isso. E até ele te explicar o que é, você vai ficar, caraca,
Eu nem sabia que ele fazia tudo isso. Porém, todavia, vai chegar um profissional para você e vai falar, cara, sei lá, me dá um salário aí mínimo que eu vou captar recurso para você. E eu não estou dizendo que o cara de 5 e o cara de um salário, eles são diferentes, que é um melhor do que o outro. Não estou falando isso para você. Mas eu estou dizendo que você precisa entender antes de você realmente contratar uma pessoa. Você precisa. Não adianta você correr atrás de algo que você não sabe. Não adianta você chegar e contratar uma pessoa e você não ter realmente ferramentas para que esse profissional consiga trabalhar e captar o recurso que você deseja. Se você não entende isso, não tem como você falar de um captador dentro do seu projeto se você não sabe, na verdade, o que o seu projeto faz, quando, onde, quanto gasta. Porque ele vai precisar de coisas, de ferramentas para que ele possa utilizar para ele captar. Porque cada fonte de recurso, a gente precisa de uma estratégia. Cada fonte de recurso, nós precisamos de determinadas documentações. Cada fonte de recurso, nós precisamos de ações diferenciadas. E se aquele profissional não sabe disso e o seu projeto não tem isso para disponibilizar para ele, não tem captação de recursos. E isso, gente, a gente só pode começar a pensar quando a gente entende o nosso projeto. Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas a gente está com as inscrições do método +D, captação de recursos ativos. E esse é o meu trabalho. Que eu falo toda a questão da captação de recursos, mas trazendo esse entendimento para dentro do projeto e o que você faz também de virar um próprio captador dentro do seu próprio projeto, e não só um captador, mas fazer o que eu faço hoje, que é essa questão de consultoria, de mentoria para projetos sociais. Porque é muito importante que a gente tenha um projeto num todo, não simplesmente captar recursos. Porque eu posso captar recursos de lei de incentivo, eu posso captar recurso como se fala, de emenda parlamentar, eu posso de editais, eu posso conseguir de qualquer lugar. Mas eu preciso de muito mais do que simplesmente captar desses lugares. Porque se o captador não sabe sobre isso e ele não entende o projeto, ele não consegue captar, gente. Então, isso é importante. E é isso que a gente fala no método +D. Você entende o seu projeto, você estrutura o seu projeto para você ter resultados. E é através desses seus resultados que você começa a ter uma boa captação de recursos dentro do projeto. Então, assim, os interessados aí, tá aí na bio, na descrição dos nossos vídeos, a questão de como que vocês podem se inscrever no método +D. Ficarei muito feliz se vocês estiverem aí junto comigo na nossa próxima turma. E não se esqueça que essas inscrições vão até domingo, gente. As vagas são limitadas. Eu posso fechar qualquer hora a turma, tá? Porque a gente não sabe como está o processo aí de entrada de alunos, mas já ficam todos avisados. Mas voltando aqui nessa questão de entender, né, o que é um bom captador. Eu gosto de falar para as pessoas que um bom captador, como para mim qualquer outro profissional, ele tem que estar atualizado. Eu fico muito impressionada quando a gente às vezes fala assim, e até mesmo, exemplo que eu dou para vocês aqui hoje, vou captar de uma empresa. E eu já falei aqui com as pessoas, e uma pessoa mais falou assim, Débora, mas você já falou para a gente captar e ver o nosso entorno. Gente, é importantíssimo a gente ver o nosso entorno. É importantíssimo. A gente tem que ver o nosso entorno. Não adianta eu procurar captar recurso lá, sei lá, 20 quilômetros da minha instituição, se eu não estou captando as pessoas que estão perto de mim. Mas a diferença é, mas as pessoas aqui do meu entorno, elas não pensam no projeto. Elas não valorizam o projeto. Elas são pobres. Elas são mesquinhas. Se isso acontece, você tem essa concepção dessas pessoas, o problema não está nessas pessoas. O problema está em você, como projeto. Porque elas podem estar contribuindo se elas acreditarem no projeto. E o que a gente faz para as pessoas acreditarem no projeto? Isso tem a ver com a captação de recursos. Isso tem a ver com um profissional que está dentro do seu projeto e ele vai entender o que está acontecendo no entorno do projeto, o que está faltando para a instituição captar as pessoas que estão ali. Isso tem a ver com um bom captador. Ele não vai simplesmente falar, o problema realmente, o problema é que as pessoas são mesquinhas, o problema é que o pessoal é pobre, o problema é que... Gente, nunca diga isso. Nunca. O problema não é as pessoas que estão no nosso entorno. O problema é a gente. Eu fui num projeto que eu trabalho, e eu estava conversando com ele, que tudo era isso. O problema
é de fora. O problema é de fora. Eu já falei com fulana, já falei com Beltrana, não. Falou com Deus e o mundo e ninguém quis fazer nada pelo projeto. Ah, mas o pessoal aqui, nossa, a gente tenta e não consegue nada porque o pessoalzinho pão duro. Mas também o pessoal está dentro de comunidade, né? Comunidade, o pessoal é aquela coisa, né? A gente está vendendo pão, vendendo almoço para pagar janta. Eu falei, claro que não. De onde tu tirou isso? Tu acha que o barzinho aqui está vendendo realmente o almoço para pagar janta? Fica o dia inteiro cheio. Tu acha realmente que ali o carinha da padaria, que não tem padaria perto daqui, ele não tem recurso nem para dar meia dúzia de pães para você por semana? Tu tá falando sério que ele não tem recurso? Não, Débora, mas aí eu falei assim, o problema é que você não tá dando valor para as pessoas. Não adianta você ir lá e pedir recurso para a pessoa se você não entender da pessoa. Se você não souber o que essa pessoa quer. Depois que a gente fala, que eu conversei sobre isso, ela conseguiu meia dúzia de pessoas que estão em torno dela para dar recurso para o projeto. O que aconteceu, Débora? Ela começou a ver as pessoas, a entender as pessoas que estão no entorno dela. O que as pessoas querem. E se o seu captador ele não consegue ver isso, e ele chegar lá e falar, poxa, eu já conversei e não adiantou, gente, ele não tem o plus que a gente fala aqui. Ele não tem o conhecimento, ele está ali simplesmente curioso e falar que ele consegue captar. Mas ele não consegue captar desta forma, que é chegar lá, falar com a pessoa e falar com que ela consiga dar recursos para o projeto. E é essa questão que a gente fala aqui. Existem várias formas de captar recursos. Existem várias fontes. Existem eventos, existe emenda parlamentar, existe lei de incentivo, existe um monte de coisa. Mas se eu não conheço as fontes, fica difícil para mim captar. Como eu disse, não adianta eu conhecer as fontes e tentar colocar o projeto, sim, enquadrar o projeto em algo que ele não tem preparo para isso. Eu não vou captar. E se o meu captador ele não entende isso, ele vai continuar não captando. Outro exemplo é você falar de empresas. Ah, eu vou captar de empresas. As empresas estão super boas. Eu já vi minha empresa sobre isso, sobre aquilo, lá. Eu vi que a empresa tal, ela ajuda a instituição X, Y, Z. Ok. Tu vai lá falar com a empresa, com certeza, porque se ela ajuda ele, também me ajuda. Você não sabe nem o que é aquela empresa faz. Você não sabe nem a questão, não sabe de qual os projetos que ela... Você sabe os projetos, mas você não sabe as causas. Você não sabe as ações. Você não sabe qual tipo de responsabilidade social. Porque a gente fala responsabilidade social, a gente bota tudo em globo e fala responsabilidade social é trabalhar com projeto social. Não, gente, a responsabilidade social é isso? É, tudo bem. Mas a questão é, qual tipo de projeto que essa instituição trabalha? Ela trabalha com crianças, na área de educação, na área de saúde, na área de empregabilidade. O que ela faz? Às vezes a gente olha lá e fala, não, ela trabalha. Eu já vi que ela trabalha com vários projetos, já vi várias instituições ali. Mas às vezes aquelas instituições não têm nada a ver com a sua causa. E você, só porque você viu, você procurou na internet, vai lá e fala com aquela empresa. Aí a empresa olha para você e fala, cara, não, eu não vou te patrocinar, eu não tenho interesse no seu projeto. Aí você sai arrasada e fala, é um absurdo. Eu sou muito melhor do que aquelas instituições. Eu entrei no site delas e vi que as coisas não são tão boas assim, meu projeto faz muito mais do que aquilo. Aí a gente se questiona, faz mesmo? Será? E uma coisa, não é só será não, porque às vezes a gente faz um trabalho muito bom mesmo. Só que a diferença é, aquele projeto faz e você viu que ele faz. Será que as pessoas estão vendo o seu projeto fazer? Isso tem a ver com captação de recursos. Isso tem a ver com o captador de recursos. Eu não estou dizendo que ele vai mexer nas suas redes sociais. Eu não estou falando isso. Não estou falando isso para você. Ele não vai lá mexer no seu Facebook, ele não vai mexer no seu Instagram, ele não vai fazer isso. Mas ele está ligado nessa situação, ele está ligado nessa realidade do projeto. Porque, como eu disse, a captação, gente, não é simplesmente a gente chegar lá e falar, eu quero pedir dinheiro para você. Eu quero que você me ajude com, sei lá, 15 mil reais para fazer ação tal. Se eu, que sou empresário, que sou uma pessoa física, eu não estou vendo aquilo que você está me pedindo para que eu dê recurso para você fazer, eu não vou doar para você.
E se o captador de recursos ele não está vendo isso, mas ele chega para as pessoas e fala sobre isso para elas, as pessoas vão ficar, ué, ele está me falando uma coisa muito legal, muito linda, mas pode ser só da boca para fora, porque eu não consigo ver. A gente sim precisa ter esse dom da palavra, precisa ter esse dom do ouvir, mas não adianta só ter o dom do ouvir, o dom da palavra, se eu não estou vendo que aquilo que você falou realmente vai fazer diferença para mim, que você é um patrocinador. Isso tem a ver com o teu profissional. É quase impossível, gente, eu captar recursos de uma empresa, como eu disse, se eu não sei o que aquela empresa faz, se eu não sei qual é a causa que ela apoia, se eu não sei como está a questão financeira dessa empresa. Ah, mas a empresa é uma multinacional, é uma empresa grande, a gente está vendo vários profissionais. Cara, mas você se olhar lá na parte da economia do jornal, se você entrar no site da própria empresa, você vai ver que às vezes a própria empresa fala que a situação não está boa. Então você acha realmente que ela vai patrocinar um projeto, que ela quase está sem recursos, que não tem nada a ver com a realidade dela, mas que, não, mas aí a empresa dela, tem que pensar que a empresa, ela vai ter uma ajuda fiscal, porque eu já escutei isso, tá, gente? Não é só isso, gente, ela tem uma ajudinha fiscal, que ela vai contribuir, aí vai ter umas paradas lá, uns descontinhos, e aí ainda mais a gente vem com o projeto, ela pode falar lá que ela está fazendo diferença no projeto, e está fazendo a questão da responsabilidade social, ajudando as pessoas e dar uma visibilidade. Ok, mas você acha realmente que o teu projeto, que não tem visibilidade, o teu projeto que não tem resultados, o teu projeto que não sabe quanto gasta, ela vai empenhar o recurso dela que ela está perdendo em você? E aí aquela questão, tempo perdido. É tempo perdido. E se o seu captador ele não sabe disso, ele está gastando tempo batendo lá na teclinha de uma empresa que está com problema financeiro, de uma empresa que não é a favor ou que não tem nada a ver com a sua causa. Gente, tu está gastando tempo. Você está gastando um recurso, porque você está pagando, às vezes, uma pessoa que ela simplesmente está recebendo e não está fazendo nada. Isso, gente, tem a ver com um bom captador. Ah, Débora, então eu tenho que contratar uma pessoa de 5 mil reais? Não. Não precisa contratar uma pessoa de 5 mil reais. Como eu estou dizendo para vocês, quando eu fui contratada dentro do meu projeto, o projeto que eu trabalhava, eu não ganhava 5 mil reais, gente. Ganhava mesmo. Eu comecei o projeto ganhando um salário mínimo, como uma recepcionista. Mas tanto de me empenhar, tanto de entender, tanto de fazer as coisas, eu subi de cargo. E não tinha nada a ver com captação. Quando eu subi de cargo, aí sim entrou a captação na minha vida. E eu não aprendi a captação. Vou captar de empresa. Gente, eu escutei tanto não na minha vida, mas tanto não, que eu ficava desesperada. Eu falei, gente, isso não é para mim não, cara. Isso não é para mim. Ficar recebendo não é para mim. Mas é aquela questão, não é que não seja para mim. E mais uma vez, receber não, gente, não é um ponto negativo. Receber não é um significado de que algo não está certo. E tudo na nossa vida a gente não pode receber sim, gente. O não é certo, certo, certo da gente receber. O sim é quase, caraca, tá tudo certo. É assim. Mas o não, gente, é certo. E quando a gente recebe vários nãos, alguma coisa está errada. Tá entendendo? Tipo assim, se eu fiz uma boa pesquisa, se eu já entendi a da empresa, se eu fiz todo o trabalho que tinha que ser feito ali por trás para realizar a captação e não deu certo, por que será? Se eu via, realmente, fiz toda aquela pesquisa, fiz aquela coisa, fiz o meu trabalho de casa e não deu certo, por que não deu certo? Se eu recebi esse não, poxa, eu já fui várias vezes, já falei com várias empresas. Uma empresa, gente, foi praticamente. Eu fui empurrada para dentro da empresa e falei, vai lá, porque tu vai conseguir, porque eu já conversei com a pessoa e cheguei lá e não consegui. Eu falei, caraca, como assim? Eu fui indicada, caraca, e não consegui. Por que eu não conseguia? E aí, isso, gente, a gente só aprende com o tempo. A gente só aprende com a resposta, o não, e de se questionar por que não deu certo. E essa questão é conhecimento. Se o seu captador ele já está exercendo essa função há muito tempo, mas a questão é,
Tu tá falando de captar como, Débora? De empresa. Ah, meu captador ele não capta de empresa. Então, gente, ele vai receber não sempre, porque ele não capta de empresa, ele não consegue falar com a empresa, ele não consegue desenvolver numa reunião. Então, gente, essa captação não vai acontecer dentro do seu projeto. Mas ele é um bom captador através de projetos. Ele escreve bem. Ele tem uma boa desenvoltura nessa questão de fazer justificativa, de fazer apresentação, de falar, fazer os relatórios, ele é bom nisso. Então, se ele é bom nisso, ele vai captar através de editais. E esses editais vão ser que tipo de editais? Vai ser só editais de empresa? De ter documentação e ele escrever um plano de trabalho, onde vai estar muito bem a questão do orçamento realmente compatível com o objetivo do projeto, compatível com os resultados que o projeto vai ter. Cara, então ótimo, ele é um bom captador de projetos, através, né, de projetos. Então, todo projeto que a instituição puder participar, a gente vai conseguir passar porque ele é bom ali. Mas ele não é bom falando com empresas. Ele não tem desenvoltura. Então, eu não vou captar através de empresas. Mesmo que a gente fale assim, Débora, mas ele consegue, ele não está captando através de empresas na hora que ele está lá fazendo edital. Gente, é diferente. É isso que eu falo, são coisas diferentes. Captação de empresas, eu posso captar indo lá na empresa e falando com alguém. Captação de editais pode ser de uma empresa, sim, mas eu não falo diretamente com a pessoa. A pessoa vai ter que entender o que está escrito ali no meu plano de trabalho. Tem que estar escrito ali, quando eu elaborei o meu projeto, perfeitinho, ela vai ter que entender ali. Agora, se eu estou fazendo uma apresentação de um pitch, conversando, dialogando, apresentando, falando o que vai ser importante, trazendo toda essa questão do diálogo, é muito diferente de eu fazer um edital. E nem todo mundo sabe fazer isso. Nem todo mundo sabe fazer isso. Meu captador tem que saber fazer isso, Débora? Isso depende do que você quer. Mas a gente sabe que esse teu captador, ele tem que estar ciente do que está acontecendo. O seu captador, ele vai captar através de eventos? Ah, não, eventos, não sei, porque evento é complicado, ele diz que não vai captar assim, mas é aquela questão. Como você capta recurso no seu projeto hoje? Seu captador ele não capta de eventos. Você vai excluir o evento e vai captar apenas de editais, sabendo que editais, você tem uma alta concorrência, uma alta competição. E não estou dizendo que é uma disputa desleal, não estou dizendo que isso é injusto, não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem uma forma de captar recursos onde várias instituições têm interesse. Então, se todo mundo tem interesse naquilo, vai ter muita gente competindo por aquele recurso que é escasso, porque já tem um valor específico. Ah, vão ser 10 instituições ganhando 50 mil. Vão ser 10 instituições por 150 mil. E quantas instituições estão se inscreveram para participar? Ah, 1.000. Cara, você é uma de 1.000. Mas sabe que só tem 10 vagas. É diferente quando a gente pensa, vou captar de eventos. Se eu vou captar de eventos, eu vou captar eu comigo mesmo. A minha disputa é comigo mesmo. Se eu sei como eu vou fazer, para quem, quando, onde, porque é comigo. Se o evento for bom ou ruim, a culpa é minha. Agora, se eu vou passar no edital ou não, a culpa também é minha, gente. Mas eu sei que existem projetos muito melhores do que o meu. E que eu tenho que melhorar cada vez mais a minha escrita, o meu entendimento, a forma como eu vou fazer os meus próximos editais, a minha participação nos próximos editais, para que eu possa receber esse recurso. Tá vendo como são coisas diferentes? E isso tem a ver com o seu captador. Se eu tenho um recurso hoje, onde eu consigo pagar um captador, que ele vai falar, eu consigo captar de tudo, e eu vou querer este salário, aí vem a questão da gente também. Você tem esse recurso para pagar esse profissional? Não, Débora, eu não tenho. Então, como você vai ter esse profissional? Você tem duas opções. Ou você se planeja, mais uma vez, captação de recursos, ações planejadas para que você atinja um objetivo. E esse teu objetivo qual é? Eu quero ter um captador de recursos dentro do projeto. Quanto tempo isso vai demorar? O que você precisa fazer? Isso é planejamento. Isso é captação de recursos. Isso aí, se eu pensar, eu preciso do cara, eu quero o melhor. Eu quero aquele cara de 5 mil.
Então, você vai se planejar quando que você vai ter esse cara de R$ 5.000 no seu projeto. Vai ser um único trabalho? Vai ser um mês com ele? Vai ser 3 meses para você entender como você vai captar para você pagar essa pessoa? Então, você vai ter ações bem planejadas, bem estruturadas, porque você quer atingir um objetivo. E esse objetivo é ter aquele captador, que sabe muito mais do que você. Mas não adianta você falar que você quer captar se você não sabe nada. E aí fica complicado. Você tá ali no zero, vai ficar no 0 a 0. Eu quero captar, mas eu não sei. Mas eu quero um bom captador. E o que eu faço já que eu não posso ter o cara de 5.000? Eu posso ter o cara de um salário? Pode. Mas, mais uma vez, você tem que falar para essa pessoa o que ela tem que fazer. Como você quer fazer o trabalho. Entender o que é o trabalho de captação. Eu falo aqui praticamente diariamente para vocês sobre isso. A captação de recursos não é só dinheiro. A captação de recursos é muito mais do que isso. É um relacionamento com as pessoas. É as pessoas entenderem o seu projeto. São ações que você tem que fazer. Como eu disse, não é só ter recursos financeiros. Eu preciso mostrar para as pessoas o que eu faço, o como eu faço, por que eu faço, quanto eu gasto. Não é só dizer para as pessoas que eu preciso pagar luz, água e telefone. Não é só isso. Porque as pessoas têm esse entendimento que eu preciso pagar água, luz e telefone. E nem sempre, gente. Às vezes a pessoa sabe que você sabe nada, porque é aquela questão. O problema todo de muitas vezes, mais uma vez, dessa questão da gente pensar na captação. As pessoas não sabem o que a gente faz. Não sabem o que a gente faz. A gente está aqui diariamente com vocês, praticamente, falando, gente, coloca nas redes, gente, faz publicações, gente, coloca aí a questão da descrição nas redes sociais do trabalho de vocês. Não é só dar cesta básica, não é só dar quentinha, é muito além disso. É transformação. As pessoas precisam entender que existe transformação. As pessoas precisam entender que vocês não recebem dinheiro do governo. As pessoas precisam entender que o dinheiro são ações que vocês fazem para conseguir esse dinheiro. Isso tudo, gente, é uma transparência que deve acontecer porque isso envolve a captação de recursos. Não é só ter um profissional para captar recursos para vocês, se vocês não fazem um trabalho por trás que vai fazer com que o trabalho dessa pessoa fique até mais fácil de ser realizado, de ser conquistado. Esse recurso que você precisa para manter ou para melhorar o projeto. Tá entendendo? E se o seu captador ele não entende isso também, ele só simplesmente chega e fala, não, vou captar. Tá falando que é captar? Vou captar. E chega na hora e não consegue, porque falta detalhes dentro do seu projeto que você não está realizando. E o que vai fazer com que ele não consiga fazer as coisas. Então, não adianta você ter um captador que você pague ele R$ 5.000 ou um salário mínimo. Não adianta você escolher o cara bam, se ele só foca em falar, cara, eu vou captar. E ele não tiver ferramentas para que isso aconteça. Não adianta você ter a pessoa lá que ganhe menos, que tem um salário menor, e ele também não tem entendimento nenhum sobre isso. Ou que ele ganha um salário menor e ele tem um entendimento sinistro, mas ele não sabe como que ele vai fazer dentro do projeto, porque você não permite que ele faça. Isso tem a ver com captação de recursos. Isso tem a ver com o que é um bom captador. E essa questão, gente, tudo envolve o projeto. Não é só uma única pessoa. Não é só uma única ação. O projeto é um sistema, gente, um sistema vivo. Um sistema onde todos têm que estar conectados. Onde eu, como captadora, como eu falei, eu dentro do meu projeto que eu trabalhava, eu não era só uma captadora. Na verdade, eu era gerente administrativo, mas eu tinha a questão da captação. Eu fazia projetos, eu falava com empresas, eu organizava junto com outras pessoas eventos, passava as rifas. Eu captava, falava com pessoas que são os nossos contribuintes mensais. Tudo isso eu fazia. Mas tudo para se fazer, manter, existia um relacionamento, existia uma boa comunicação.
Existia informações para que essas pessoas entendessem cada vez mais o que é o projeto e o quanto era importante a colaboração delas com o recurso que elas nos davam para que o projeto continuasse acontecendo e a gente mudasse a vida de crianças e suas famílias. Mas se eu não faço isso, a minha captação era complicada. Porque as pessoas falavam, tá, o que você quer recurso para quê? E eu falava, não, gente, eu tenho que pagar a luz, água, telefone e o meu salário. Não, eu tinha que comprovar, gente, realmente é uma comprovação de que aquele recurso que aquela pessoa estava investindo no projeto fazia toda a diferença. E enquanto você não mostrar isso, o seu captador, ele não consegue captar. E o que eu preciso, Débora, realmente, para entender essas questões e ter um bom captador dentro do meu projeto? O que é um bom captador? Como eu disse, um bom captador, gente, é uma pessoa que entenda sobre o projeto. Ele não pode fazer as coisas sozinho, porque não dá para ele fazer sozinho. Ele precisa entender o projeto num todo. E esse num todo não é que ele vai futucar o projeto, não é isso. Ele tem que ter ali as informações necessárias para que haja a captação. Além das informações, ele precisa ter essa estruturação do projeto para que o trabalho dele seja mais fácil. Porque não adianta ele só focar em captar se tudo por trás não está acontecendo. Quando a gente fala, quantas pessoas falam mal de projetos sociais? Milhares, eu acho, milhares. Sempre tem aí um haterzinho falando mal aí, que eu falo aqui, explico para vocês sobre a questão de como captar recursos. Sempre tem um haterzinho falando para mim, você tá falando besteira, ensinando besteira para os outros, ensinando o pessoal a pegar dinheiro do governo, mamando na teta. Cara, por que ele fala isso? Porque ele sabe, pelo seu conhecimento, de que as organizações só pegam recursos do governo. Mas ele não sabe que isso não é verdade. Nenhuma organização colocou lá, eu não pego. Eu preciso, mas eu não pego. Por que eu estou falando isso? Porque muitas organizações nem falam de onde vem o recurso. Então, no momento que vocês não falam de onde vem o recurso de vocês, pessoas como essa pessoa vai continuar achando que a gente mama na teta do governo. Enquanto a gente não fala o que a gente faz, os resultados que nós atingimos com as nossas ações, essas pessoas vão continuar falando que a gente está roubando o dinheiro dos outros. Então, o erro, gente, começa daí. E claro, gente, que essas pessoas aqui a gente pode dizer, é minoria. É minoria, mas que faz barulho e que incomoda. E como eu disse, a gente tem que dar uns tapinhas na cara dela e falar, pessoa que não sabe nada, pega a sua falta de conhecimento e guarda no teu bolso. Mas eu prefiro que, nessa questão de pega seu conhecimento, sua falta de conhecimento e guarde no seu bolso, eu prefiro dar um tapa na cara dela e falar, olha isso aqui. O meu projeto, ele faz isso aqui. Ele mudou essas vidas. E o que você fez? Você não contribuiu com nada. Ou contribuiu. Não jogou lixo no chão, já ajuda alguma coisa para a sociedade, já melhora o meio ambiente. Mas eu estou fazendo isso aqui. Eu já tirei tantas pessoas da rua, eu já fiz a questão da desintoxicação de tantas pessoas, eu já melhorei a vida de tantas pessoas, eu já colaborei com a castração de tantos animais, eu já resgatei tantos, não sei o que lá. É isso que falta na gente. E se o seu captador não sabe disso, ele simplesmente pensa que captação de recursos é só dinheiro, ele não é um bom captador. Já sabe disso. Porque a gente pensa assim e continua no mesmo lugar. Então, assim, isso é um ponto. Então, gente, um bom captador de verdade é ele ter essa questão, o entendimento de que o projeto, ele não é só pedir recursos. Não é só a gente focar no dinheiro. É a gente entender o porquê da gente pedir recursos para as pessoas. E o porquê pedir recurso para as pessoas envolve essa questão de um bom relacionamento, de um bom diálogo, de uma boa comunicação. E isso envolve, essa comunicação envolve o quê? Os resultados que o projeto está atingindo com os recursos o qual ele está buscando ou que ele tem. Porque eu sei que quanto melhor eu tiver,
Quanto mais recursos eu tiver, e eu sei como aplicar esses recursos, eu posso melhorar os meus resultados. E eu não digo que melhorar meus resultados é só uma questão de aumentar o número de pessoas, porque eu não quero saber quantas pessoas eu estou atendendo. Eu quero entender quanto de resultado eu estou fazendo. Como eu disse, dá cesta básica, dá alimentos, dá lá alimento para as pessoas em situação de rua. Isso, gente, são números quantitativos. Eu quero números de qualidade, onde eu entenda que eu dei 100 cestas básicas, mas dessas 100 cestas básicas que eu dei durante 6 meses, eu entendi que 10 famílias foram contratadas e elas deixaram de pegar a cesta básica comigo. Entendeu isso da coisa? Eu dei 1.000 quentinhas durante tanto tempo. Desses 1.000 quentinhas que eu dei, a gente teve diálogo com várias pessoas em situação de rua e a gente levou essas pessoas para o centro de desintoxicação. Já tem gente que saiu, já tem gente que está trabalhando, já tem gente que voltou para suas casas. Resultados. Por causa que você deu uma quentinha? Também. Porque você deu a quentinha, você escutou as pessoas, você ouviu as pessoas, você mostrou que elas tinham oportunidades, que elas poderiam sair daquela situação, porque aquela situação é perigosa. Isso tem a ver com resultados. E se você mostrar esses resultados, você capta. E isso tem a ver com o seu captador. Ele tem que entender isso. Ele tem que entender a questão de que se ele vai captar de empresas, ele tem que entender quem é essa empresa. Se ela está bem economicamente ou se ela não está mal, se ela está mal. Se ela trabalha com o tipo de. Com a causa do seu projeto ou se ela não trabalha. Se você quer captar de pessoas, o que as pessoas querem. Isso tem a ver com o seu captador. Se ele quer captar de outras fontes, ele tem que se capacitar para que você consiga ampliar as fontes de recursos. Porque existe dentro de um projeto um gráfico de pixel, onde a gente não pode ficar com 90% de uma única fonte de recurso. Porque se a única fonte de recurso sumir, opa, eu só tenho 10% que não consegue manter o projeto todo. E isso o teu captador tem que saber. Então, gente, são pontos que a gente fala de que um bom captador, gente, é ele estar realmente capacitado, entendendo não só o que está acontecendo fora, mas o que está acontecendo dentro. Ele tem que saber algumas coisas do projeto, mas essas coisas que ele tem que entender são coisas que ele vai fazer com que ele faça o seu trabalho acontecer, que é a captação. Mas, como eu disse, a captação precisa de conhecimento nas fontes de recursos, no projeto e, claro, da pessoa que vai fazer. Porque não adianta eu ser uma pessoa super educada, mas eu não saber falar com as pessoas. Não adianta eu ser uma pessoa super simpática, mas ao mesmo tempo eu ser grossa. Não adianta eu ser uma pessoa super inteligente, mas na hora H de captar recursos, junto com pessoas ali, junto com um diálogo legal, eu não consegui fazer. Não adianta eu ser super comunicativa e na hora de falar no telefone, que eu preciso falar com as pessoas no telefone, eu não consegui falar. Então, gente, um bom captador, como eu disse, ele tem que ter esse entendimento do que está acontecendo fora e o que está acontecendo dentro. Ele não precisa ser pago 5.000 reais ou ele precisa ganhar 1.500. Mas eu preciso que você, como instituição, entenda o que é a captação. Entenda o que essa pessoa tem que fazer. Entenda quais fontes de recursos que tem disponível. Porque aí, essa pessoa ela já sabe que o trabalho que ela vai fazer, você sabe que vai cobrar aquilo que você falou que ele deveria fazer. Porque é muito fácil a pessoa chegar e simplesmente sair fazendo, e se ela não deu certo, não deu, ela fala, não deu, porque aquela empresa não conseguia. Aquela pessoa era antipática. Aquele não sei o que, sei o que lá. Porque você não sabe. Se você não sabe, como você vai cobrar algo de alguém? Então, começa com isso. Você tem que saber, pelo menos, o básico. E como eu disse, o básico, gente, é entender o projeto. E se você quer entender o seu projeto, se hoje você ainda não entende, se você não consegue captar, e que se você está fazendo as coisas aí, e às vezes você faz e não dá certo, como eu disse, a gente teve uma semana inteira aí com 3 aulas e a gente está com as inscrições do Método Mais D aberto. Se você quer fazer o seu projeto crescer, entender o seu projeto, captar, e como eu disse, não é só captar recursos, gente. O que a gente faz no Método Mais D está muito além do que captação.
A gente faz uma preparação de um projeto. Entender o projeto, ter diálogo, ter comunicação, ter relacionamento, ter... Gente, é tanta coisa que a gente fala para vocês assim, que está dentro desse método, que vocês falam assim, caramba, eu nem sabia que tinha tudo isso e eu não faço nada. É isso. E a gente, no final, a gente não é que a gente chegue no final, mas a gente vai falar para vocês que é isso que faz para que o projeto aconteça para captar. Não é simplesmente, vou pensar no dinheiro que vai dar certo. Não dá, gente. O dinheiro proporciona muitas coisas para a gente, mas se a gente não sabe o que esse recurso vai proporcionar, não adianta a gente ter ele porque não faz diferença. Então, isso é importante. Um bom captador é isso. Começa com você. Você tem que entender o seu projeto. O captador, ele vai ter que entender o seu projeto e vai entender o que está acontecendo fora do projeto. Porque os dois não trabalham separados. Os dois trabalham juntos. E se você falar com alguém que fale que não, isso não é verdade, gente, não vai rolar. Esse captador não vai captar recursos. Porque vai acontecer, como eu disse, o que acontece com vocês hoje. Vocês estão sempre pensando do lado de fora, mas nunca vê o que está acontecendo dentro do projeto. Eu gosto de dizer para vocês que a falta de recurso do projeto já está acontecendo. Não é uma causa de um problema que já existe. E qual é essa causa? O problema já está acontecendo, já está lá pegando fogo. Mas por que começou a pegar fogo? Se vocês não sabem de onde veio o fogo, gente, não tem como apagar. Entendeu? Vocês vão tentar, vai lá ficar horas e horas até chegar realmente da onde surgiu o foguinho. E é o que eu falo para vocês. O que a gente ensina é, da onde que veio o fogo? Eu não vou deixar vocês rodando aí 200 horas para mostrar para vocês que o fogo vem ali, que a gente pode fazer em 5 minutos. Ok? Pergunta, gente. Deixa eu dar boa noite aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. A Flávia falou boa noite. Tem um projeto para crianças ensinando com amor. Gostaria de captar recurso para comprar violões para oficina de música. Por onde começar? Então, vamos mandar uma live dessa para você, Flávia. Mas assim mesmo, já te falo que se você quer captar violões, a primeira coisa que eu falo para você é, para que esse violão? Explica para as pessoas para que serve esse violão. Não simplesmente que é para tocar música, mas o que vai proporcionar essa aula de violão, ok? Segundo ponto, faça a campanha de como conseguir o violão e vá atrás de empresas que façam violões. E mande esse teu projeto, a importância de ter esses violões dentro do projeto. Então, a gente começa a falar com pessoas que já têm, entendeu? E depois a gente começa a falar com as pessoas que estão ali próximas da gente, que pode proporcionar esses violões, porque eu também não sei quanto é um violão. Então, assim, é importante que você entenda nesse ponto, né? Porque, assim, violão, a pessoa pode doar um violão, qualquer tipo de violão para você, e não serve para as tuas crianças. Então, a gente começa a entender que tipo de violão você quer, qual é o valor, tudo certinho, para você começar a fazer essa comunicação. E você pode fazer campanhas, você pode ir em empresas específicas que façam violões e peçam esses violões, e assim vai. A gente capta desse jeito. Então, tem algumas formas que você pode estar fazendo para conseguir esse violão aí, tá bom? Ok? Gente, perguntas? Nada? Olha, depois não fala que eu não fiz perguntas, hein, gente? Então, gente, mais uma vez, quero agradecer vocês a todos pela presença. Amanhã, gente, a gente tem uma live aí, a gente vai comunicar vocês. E a gente vai falar de uma coisa que o pessoal está falando muito, que eu falo muito também, mas as pessoas estão com um interesse muito grande de captar recursos de empresas. E como que eu chego nessas empresas aí? Como que a gente faz para chegar nessas empresas? Como que eu vou me comunicar com esse empresário? O que eu posso dizer para ele? Então, assim, amanhã a gente vai ter uma live mais focada, bem direcionada em como captar recursos de empresa e como eu vou fazer isso, ok? Então, amanhã se prepara aí, a gente vai botar nas nossas redes para vocês assistirem essa live, que vai ser já um processo bem legal aí, e é uma das coisas que a gente fala aí no Método Mais D, focado nesse ponto, ok? Então, gente, mais uma vez, como se faz esse edital? Como assim, Mari, esse edital? Fala para mim, por favor. Como se faz esse edital? Me explica que edital que você quer. Tá falando como se participa de projetos, como se participa de editais, como você vê os editais. Me explica só o que você quis dizer com isso, por favor. Então, gente, a gente vai fazer uma live bem fechada, bem
específica para esse ponto, que eu vou fazer uma live bem legal, já estou me organizando para fazer uma live bem legal para vocês em relação a isso. Então, só se liga aí que a gente vai estar se comunicando para vocês como que a gente vai fazer essa live e focando mesmo para vocês com como se fala, com um pouquinho aí do método mais D, bem exclusivo aí para vocês, de como a gente utiliza nessa estratégia, como a gente foca nessa questão, tá? Deixa eu ver aqui, nossa, este é o meu desafio, pois tenho dificuldade. Continue na dúvida. Qual é a sua dúvida? Você quer participar de editais? Como que você participa? Qual é a sua dificuldade? Porque eu fiquei na dúvida mesmo. Você falou que como se faz esses editais? Ah, tá, mas tu tá falando de uma elaboração de projetos. Tu tá querendo elaborar um projeto, é isso que você quer? Mas se for isso que você está querendo, elaboração de projeto, a gente também manda um vídeo aí com elaboração de projetos, entender um pouquinho como a gente segue passo a passo. A gente pode até falar também, porque quando eu falo um pouquinho sobre elaboração, a gente bota mais direcionada a questão de um edital. Aí a gente abre o edital, dá uma lidazinha assim, a gente também pode mandar uma dessa também para vocês, que aí fica uma coisa bem legal, tá? Mas, gente, como eu disse, então expressa show. Então, amanhã pode participar dessa live aí, que tu vai entender como falar aí com o empresário, como procurar uma boa empresa aí para vocês falarem, né? Conseguir recurso de empresa, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa comunicação com os empresários, porque não falta empresa, né, gente? Tem várias empresas aí e a gente às vezes não está chegando no empresário. Nem no empresário que a gente fala aí, nos pequenos comércios, né, que são os comércios locais, a gente não chega nem nos empresários grandes. Então, amanhã a gente vai colocar isso bem focado aí para vocês. Então, gente, vamos fazer assim, Mari. Amanhã pode vir, que a gente está focado nessa aula aí de como captar recursos de empresas. Mais uma vez, gente, gratidão pela presença de todos vocês. E eu espero vocês novamente às 19h55 amanhã. Mas fica de olho nas redes sociais que a gente vai falar direitinho sobre essa questão de como vai ser a nossa live de amanhã. Gratidão, boa noite e até amanhã, gente. Tchau, tchau.